Juntos, somos fortes. Planeta dos Macacos é uma das maiores franquias do cinema, e com isso tivemos muitas adaptações e várias sequências. E claro que em 2024 teríamos, mais um filme de Planeta dos Macacos, que faz várias críticas sociais e também, a própria crítica ao planeta, e o que os humanos significam nele. E no vídeo de hoje vamos abordar aí então o filme O Planeta dos Macacos, O Reino, que seria ali uma sequência que se passa um tempo considerável, dos 3 primeiros filmes do remake. Mas eu já explico tudo isso pra vocês, belezura? Então, vamos ao vídeo. Fala cinéfilos, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje vamos falar de O Planeta dos Macacos, como vocês já viram. Mas não só isso, porque também vamos ter aí, algumas outras coisas da própria franquia. Então a gente vai fazer um apanhado geral de tudo, mas ainda assim se contendo a este filme e também aos remakes que começaram em 2011, belezura? E eu gosto bastante de falar de Planeta dos Macacos, porque é uma vibe, um conto, uma história bem interessante, ver todas essas críticas, referências e coisas do tipo. E não só isso, mas também vamos ter aqui no canal um vídeo sobre a ordem cronológica dos filmes Planeta dos Macacos, beleza? Só que se contendo um pouco mais nos remakes, mas também contando um pouco da história dessa nova franquia depois do remake de 2011. Mas a gente menciona também os clássicos e o reboot. E também, o filme de 2001, que é do Tim Burton, que, meus amigos, bem interessante vocês conferirem o vídeo para saberem mais, belezura? Então, já dito tudo isso, deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. E vamos lá então, começando com o que é basicamente o filme O Planeta dos Macacos, O Reino. Seria um filme que se passa cerca de 300 anos do terceiro filme, que seria o filme A Guerra, e é assim um filme pós-apocalíptico, onde tivemos aí a gripe símia, que devastou, praticamente toda a população da Terra. E não foi só isso que essa gripe fez, ela basicamente também deu consciência, ou inteligência aos símios, aos macacos, onde eles acabaram, se transformando em uma grande sociedade e dominando sim o planeta Terra. Por isso, agora, o Planeta dos Macacos. Mas mesmo na beira da extinção, os humanos ainda vivem neste mundo, um pouco dispersos, talvez em algum outro lugar, que os macacos não fazem parte, desse dia a dia, mas eles estão lá. E de certa forma, tem algumas diferenças, dos humanos comuns como a gente conhece, e também os humanos que são tratados como animais ou coisas do tipo, que não têm uma certa inteligência. Então essa sátira e essa crítica social é uma das bases desse filme, que vamos acompanhar através da visão de Noah, um jovem símio que vive em uma pequena cidade, uma pequena comunidade, uma pequena vila de macacos que são conhecidos como o clã da águia, porque eles criam águias basicamente para fazer alguns tipos de serviços e coisas do tipo. E é aí que toda a treta começa, quando ele se envolve em uma pequena busca que ele acaba vendo um humano e também uma outra comunidade de macacos, só que muito mais preparados militarmente do que a sua vila, o seu vilarejo, ou como eles dizem, o seu clã. E por isso eles acabam sendo esmagados militarmente. E aí Noah tem que ir atrás da sua família para tentar proteger o seu clã e levar o legado que seu pai e os seus familiares tanto amam, Então é mais ou menos essa a pegada do filme. E quando ele então vai nessa busca de recuperar a sua vida, ele acaba encontrando um símio que segue ali as virtudes ou algo do tipo, que remonta à memória do próprio César, que fez ali a trilogia e fez a Sociedade dos Macacos como é hoje, algo como se fosse uma crítica à própria religião, algo que surgiu há muito tempo, e o César foi como um messias para os macacos. Então esse macaco que ele encontra, ele é meio que um pastor ou algo do tipo, e é devoto aos mandamentos, mandamentos assim, de César basicamente. Então ele fala algumas coisas, ele explica para o Noah, que é de uma família mais simples, que o que aconteceu no mundo antigo, até mesmo para as pessoas
que viram ou não os anteriores se identificarem, conseguirem entender a história, e que também nos deixa com esse ar de que o César acabou virando uma lenda e tudo o que ele dizia acabou virando história, algo como um conto, principalmente para outros macacos, né, que acabaram sendo afetados, mas não diretamente pelo César em si, né, porque ele não controlou todos os macacos do mundo, mas enfim, ele acabou afetando a vida deles. E com isso então temos o lado oposto da história, onde são ali macacos que acabam usando, né, o César ou até mesmo o que ele disse com um discurso oposto do que ele faria, algo como escravizar os próprios macacos, né, de alguma maneira, e também usufruir das coisas dos humanos, algo bem contraditório, né, visto que o César queria sim manter os humanos, né, afastados dos macacos, mas ainda assim respeitando o que os humanos fizeram e o que os humanos, né, representa no próprio planeta Terra. Então ele sim tinha esse respeito com os humanos, mas ainda assim queria, né, com certeza salvar a espécie dele, né, os símios que viviam aprisionados e que eram tratados, né, de uma forma um pouco como animais mesmo para os humanos. Então era mais ou menos essa a pegada. Então César tinha sim bondade, né, e também a própria empatia, coisa que outros macacos não tinham. Eles só queriam destruir de todo jeito os seres humanos. Um dos motivos também, né, do terceiro filme, A Guerra. Então é muito sobre isso o filme, sobre a construção do próprio personagem César e o que representou ele no futuro, nesse futuro distante, né, cerca de 300 anos aí. Em seu tempo, os humanos foram capazes de grandes feitos. Noah! Voaram como as águias voam. E vamos lá agora então para os pontos, né, do que eu achei sobre o filme, o que eu não gostei, mas enfim, algumas coisas aí bem interessantes. O filme, pra mim, é o mais fraco dos 4 filmes, né, do reboot, mas ainda assim não é um filme ruim. Ele é um filme muito bom na sua proposta, mas tem um roteiro um pouco mais simples, mas mesmo assim tem ali um fechamento bem interessante, né, um contexto bem interessante na proposta, né, do Planeta dos Macacos. Vamos acompanhando então a história e a trajetória do Noah, como um personagem um pouco mais simples, um personagem que é ou pode se tornar, né, um símbolo ali, assim como o César, porque ele realmente é um macaco bom e tem ali um conhecimento bem pequeno do que realmente, né, aconteceu no mundo. E a evolução dele ao passar ali dos momentos, né, ao passar do filme, assim como ele vê os macacos ou até mesmo vê os humanos, que eles chamam de eco, a gente vê esse crescimento, ele tentando entender as coisas, porque realmente eles são um clã, né, uma família um pouco mais afastada, eles não estavam no meio da treta. Então a gente vê toda essa construção, como ele está aprendendo com os próprios macacos, né? A maldade que os macacos também têm, ou a maldade que os humanos têm, só que um pouco mais elevado, né? Porque até mesmo a gente está vendo na visão do macaco, e como os humanos podem ser sim traiçoeiros, matando-os da própria espécie simplesmente para cumprir um objetivo. E isso fica bem claro que o que César, né, um dos mandamentos aí de César é que macaco não pode matar macaco, porque senão eles se transformariam no que os humanos eram. E é isso o que, por exemplo, ele está tentando enfrentar aqui. Os macacos que acabam matando os macacos pelos próprios objetivos, e não é o que ele acredita, ou o que ele até mesmo aprendeu através, né, dessa jornada que ele teve. E nessa road trip ele acabou, né, se juntando com esse macaco que era mais religioso nesse aspecto, né, religioso, a gente pode chamar assim, e também uma humana. Mas, como eu disse, existem 2 tipos de humanos que a gente pode perceber ali. Os humanos um pouco mais inteligentes, né, assim como a gente se a gente pode chamar assim, né, inteligentes, e os humanos que são meio que considerados animais, que vivem no mato, né, se vestem, né, como neandertais mesmo, algo como se fosse uma involução, não uma evolução, sabe? Uma coisa que eles regrediram, mas ainda existem os humanos
que estão atrás, né, de talvez retomar o planeta. Algo talvez também como uma referência aos clássicos dos anos 70, que temos ali várias referências aos astronautas e coisas do tipo, onde os humanos avançaram ao ponto de sair do planeta, e quando eles voltaram, eles estavam, né, até mesmo achando que era um outro planeta. Então faz um pouco de sentido em algumas referências. Lembrando, referências, porque o filme ele tem mais o pé no chão dessa questão desse conflito entre os próprios macacos e também, né, a percepção de Noah perante ao mundo, que é muito mais gigantesco do que ele poderia imaginar e contém muito mais conhecimento do que ele poderia, né, aprender. A lenda diz que macacos e humanos viveram lado a lado, por mais impossível que pareça. Por que eles a caçam? Ela é mais inteligente que os outros. E o filme te engaja, né? Te mostra todos esses elementos. Tem ali a parte da road trip. Tem alguns momentos que você fica meio tipo, meu, isso aqui tá meio arrastado. Mas ainda assim, o roteiro anda em vários aspectos e eles têm que deixar claro algumas coisas. Coisas essas que talvez quem já é fã da franquia, já conhece da história, não vai se agradar tanto, principalmente na parte da road trip, né, da jornada deles. Então tem muitas apresentações ali do mundo como um todo que a gente está vendo através de Noah, porque ele não conhece. Então isso pode ser sim um demonstrativo de que ele está crescendo e aprendendo com o próprio mundo. Então é um pouco mais arrastado e é um ponto que me incomodou em alguns aspectos. Outra coisa que me incomodou é a demora de apresentar alguns elementos, né? Então você fica se perguntando certas coisas e eu acho que eles demoram muito para entregar isso, né? Eles entregam quase já no ato final. Até mesmo o ponto em que essa humana que eles estão, né, ajudando, ela usa roupas, né? Roupas assim como a gente tem. E aí vem a questão, por que ela usa roupas se os humanos foram meio que quase extintos? Eles não deviam estar vivendo como os próprios animais, né? Então tem todas essas apresentações que eu acho que demoram um pouco aí para o filme apresentar. Mas ainda assim o filme acaba apresentando e eu acho que se ele fosse um pouquinho menor e apressasse algumas coisas, eles talvez teriam uma cadência, né? Um tom um pouco melhor para apresentar este filme. Então esses foram os pontos positivos e negativos que eu achei do filme. É um filme bem interessante e eu vou apresentar agora a minha opinião sobre, beleza? Eu gostei do filme, é um filme bem legal, um filme divertido, um filme que apresenta mais um capítulo aí do Planeta dos Macacos, que pode ser sim um indício de continuações, né, de que o filme tenha outros filmes, que o filme tenha uma continuação, se a gente pode chamar um quinto filme aí, talvez, né, como vai ser aí um sexto, mas ainda assim o filme finaliza, né, ele termina ali dentro da sua própria proposta, mas pode ser sim um filme que tenha sequências, porque eles deixam um gancho no final, beleza? E pra mim, o filme O Planeta dos Macacos é uma nota 7,5. Sim, é um filme bem legal, bem divertido, é um filme que entrega dentro da sua proposta, avança com a franquia, né, querendo ou não, avança e mostra outros elementos. E uma coisa que eu achei bem interessante é o próprio mundo pós-apocalíptico. E um dos aspectos que eu notei também, que é um mundo que lembra muito o do jogo Horizon, né, Zero Dawn ou Forbidden West aí, que é um mundo bem pós-apocalíptico na cidade, né, nada tão destruído ou tão arrebentado que você descaracteriza a cidade, mas sim algo como um abandono, que lembra também alguns aspectos o próprio The Last of Us, né? Então é um mundo que as pessoas meio que estão quase extintas, mas ainda assim há muitos vestígios, né, da civilização. Então tem prédios e coisas do tipo, e é um dos visuais mais insanos da saga, na minha opinião, porque os outros é um pouco mais afastado, no meio da floresta, tem ali algumas partes na cidade, mas ainda assim nada tão grandioso ou tão pós-apocalíptico quanto esse aqui, misturando essa parte mais selvagem, né, da floresta, da selva, em meio à cidade. Então eu achei bem interessante. E no meu top aqui dos remakes, ele é o mais fraco da franquia, como eu disse, então na minha opinião, o primeiro é uma nota 8, eu gosto muito do primeiro filme. O segundo, na minha opinião, é o melhor, que seria ali o confronto, né, que é basicamente
os próprios macacos ali tentando se entender no mundo em que eles estão e como isso vai afetá-los. E tem ali os pequenos conflitos, né, entre eles e os humanos, que pra mim é uma nota 9, né, o segundo filme, o confronto. A guerra é a mesma coisa ali em nota do que o primeiro, então também é uma nota 8. Entrega tudo que propõe, mas ainda assim ele acaba mantendo a linha ali em cima. E esse sendo o mais fraco dentre eles, uma nota 7,5, beleza? E se vocês quiserem também uma resenha dos clássicos, eu deixo aqui, né, aquele pedido de comentário. Comenta aí se vocês querem que a gente faça, né, um top ou algo do tipo sobre Planeta dos Macacos, belezura? Então o meu top ficou em primeiro lugar o filme 2, o confronto, em segundo e em terceiro a origem e talvez ali a guerra, né, sendo em terceiro, e claro, o novo filme agora, O Reino, que também é bem interessante e fica um pouquinho abaixo dos outros ali. Beleza? Então esse é o meu top dos filmes O Planeta dos Macacos do remake, belezura? Macacos caçaram humanos. Isso é errado. E bom pessoal, então é isso. Obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, espero que vocês tenham gostado e demonstrem isso aí colocando aquele likezão top que ajuda demais a gente. E se você ainda não é inscrito, confere aí e claro, se inscreva para receber novas notificações de quando terá um vídeo novo aqui no canal, porque o nosso planejamento é aumentar cada vez mais a nossa comunidade aqui no YouTube, tranquilão? Então agora sim, eu vou deixar aqui duas recomendações, o próprio, né, o vídeo que eu vou falar aqui para vocês, né, ainda essa semana, que quando estiver pronto vai estar aqui na recomendação, mas fica ligeiro aí no canal, e também a nossa playlist aqui de resenhas, que tem muitas resenhas de filmes que já saíram, né, do cinema e também os mais recentes, tranquilão? Então agora sim, eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!